Jesus é o meu amor, que cura a sua dor, que cura a sua dor. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Paz e bem, meu irmão, minha irmã, nesse tempo de Santa Quaresma. Que bênção, um tempo muito especial, que sempre é muito frutuoso, né, na nossa vida. Um tempo onde a gente se abre ainda mais à oração, à penitência, ao jejum, à caridade. Nós aqui estamos com a nossa proposta do cofrinho da Quaresma. Depois, no final, né, da nossa reflexão, a gente conversa mais sobre isso. É um tempo também onde nós abdicamos um pouco do nosso sono, ou acordamos mais cedo, ou dormimos um pouco mais tarde, ou durante o dia, né, deixamos de fazer algo para dedicar esse tempo para o retiro quaresmal. E nada disso é perdido, nenhum tempo desse é perdido, porque nós estamos investindo na nossa conversão, na nossa espiritualidade, no amadurecimento espiritual e humano de cada um de nós. E é um tempo também, Padre, que a gente começa a pensar no sacramento da confissão. Sim, é uma oportunidade para fazer revisão de vida, pensar na caminhada de fé, pensar na família, na vida pessoal e confessar os pecados. É importante fazer essa purificação, uma vez que a Páscoa nos volta para a Quaresma nos volta para a Páscoa, né? Ela tem um olhar voltado todo para a Páscoa. Então é a oportunidade de você se preparar bem, fazer sua confissão, buscar os sacramentos, aqueles que não têm sacramentos, né? Buscar resolver nesse meio tempo, organizar-se também, preparar uma catequese, se for, correr atrás. Então são grandes oportunidades. Então a Quaresma a gente vai entendendo que a gente não vai vivendo ela como um círculo. Eu começo e termino sempre no mesmo lugar, não. É um tempo na espiral, onde eu começo aqui e a cada dia eu vou rezando, eu vou aprendendo, eu vou crescendo, eu vou amadurecimento. E esse livro, né, A Imitação de Cristo, de Thomas Kempis, é um livro que nos traz muitas reflexões importantes. Nós vamos usar aqui no Retiro Quaresmal, já começamos, né? O livro 1 e o livro 2. O livro 1 é Avisos Úteis para a Vida Espiritual. Então, já começa assim com essa reflexão mesmo, né, Padre? Que é importante. E são coisas para a vida, são reflexões que servem para a vida. A gente sabe que a Imitação de Cristo é um dos livros mais lidos após a Bíblia. Alguns sites falam que é o mais lido no mundo depois da Bíblia Sagrada. Então vale a pena você conhecer, aprofundar. É tesouro da fé católica, é preciosidade nossa e a gente pode aproveitar muitas coisas a partir desse conhecimento. Que bom. Então o tema do nosso retiro quaresmal é criai em mim um coração ardente, né? E uma vida entregue ao teu amor. E nós estamos iniciando aqui com o nosso momento de oração a cada dia, através desse ato de contrição que está na Via Matriz, ou seja, o caminho da Mãe Dolorosa, porque Nossa Senhora das Dores nos acompanha e intercede por nós. Então vamos rezar com toda a fé do nosso coração, mas também buscando, né, essa contrição, rezar essa oração. Pesa-me, Deus meu, e me arrependo de todo o coração de vos ter ofendido. Pesa-me pelo inferno que mereci e pelo céu que perdi. Mas muito mais, me pesa porque pecando ofendi a um Deus tão bom e tão grande como vós. Antes queria ter morrido que ter vos ofendido. Proponho-me firmemente não mais pecar e evitar todas as ocasiões próximas de pecado. Amém. Mãe dolorosa, rogai por nós. Então, nessa primeira semana da Quaresma, hoje nós vamos refletir o capítulo 5 e o capítulo 6 do livro Imitação de Cristo, na página 25. Se você já é coração ardente, provavelmente você já tem esse livro, né? Caso não tenha, vale a pena você adquirir,
porque nós já usamos um tempo atrás aqui no grupo, estamos usando agora e nós temos a intenção de usar ele num outro momento. Sim. Então, ter esse livro já é um investimento bem forte, né? Bem importante. E sabendo que nós vamos depois usar num outro momento, também é mais um motivo, tá bom? Então vamos lá, capítulo 5 da leitura das Sagradas Escrituras. É a página 25 do livro, para quem tem esta edição. E o autor nos faz uma provocação muito bonita, que é pertinente para o tempo da Quaresma. Então acaba sendo uma grande lição para nós. Ele fala que a verdade deve ser buscada nas Sagradas Escrituras. Então ele diz, nas Sagradas Escrituras devemos buscar a verdade e não a eloquência. O que ele quer dizer com isso? Ao invés de buscar verdade na ciência, na filosofia, em outros lugares, nós buscamos na Sagrada Escritura. Por outro lado, lá você não tem que buscar conhecimento erudito, você busca espiritualidade. Então, na Palavra de Deus, você busca o contato com Deus. O livro, ele deve ser lido, diz o autor, com o mesmo Espírito de quem o ditou, ou seja, com o Espírito Santo. Para ler as Sagradas Escrituras, a gente tem que estar preenchido do Espírito Santo. E é uma lição muito bonita para nós, porque nos fala que essa experiência do Espírito Santo, ela supera qualquer questão de busca por linguagem adequada, culta, né? Existe quem fala que as Sagradas Escrituras são textos simplórios, são coisas ultrapassadas, e o autor está nos lembrando esse detalhe. Nós não devemos ficar buscando ali grandes conhecimentos científicos, grandes conhecimentos linguísticos, uma palavra robuscada, mas nós devemos buscar proveito para a alma, buscar algo que nos preencha o coração, para nós sermos piedosos, pessoas de oração, né? E buscar nesses livros, que são livros simples, livros piedosos, conteúdos teóricos, mas também teológicos, né? Espirituais, falam de Deus, buscar o que eles realmente revelam, né? Não buscar coisas que a gente não vai encontrar. Isso parece que é estranho a nós, mas é muito comum a gente ouvir pessoas que usam versículos separados, usam frases soltas, pegam trechos emblemáticos, polêmicos e tornam aquilo um estardalhaço, né? Faz a sua própria interpretação. A própria interpretação. Então o autor está dizendo, olha, leia a Bíblia com o espírito de quem o escreveu. Ou seja, entenda o contexto, entenda a situação, entenda o que o texto está dizendo, procure compreender um pouco da história daquilo que está sendo dito e não ficar procurando coisa que a Bíblia não está falando, né? E esse é o perigo que nós temos que cuidar, tá bom? Outra coisa, ele recomenda uma leitura com puro amor à verdade, ou seja, é aquela leitura que não está preocupada em manipular o texto bíblico, não está preocupada em criar coisas em torno desse texto bíblico, mas busca o amor à verdade da palavra de Deus, o que ela quer nos mostrar realmente, o que o Espírito Santo queria nos falar naquela situação. Então, ele fala, não procures saber quem o disse, né, ou de que forma, mas considera o que se diz a respeito de Deus e das coisas. No segundo parágrafo, ele diz que de vários modos Deus nos fala, sem acepção de pessoas, porque a Bíblia, ela nos transmite coisas a respeito de Deus dos mais variados personagens. Então, Deus não fez acepção de pessoas para falar conosco através das Sagradas Escrituras. Ora foram reis, ora foram pessoas do povo, ora profetas, ora pessoas chamadas, pecadores, simples, pessoas eruditas, até o próprio Filho de Deus. Então a Bíblia, ela tem muitos personagens e muitos modos. E Deus nos ajuda a entender a sua verdade a partir desses interlocutores, dessas pessoas. Então é importante saber disso. Ou seja, no final ele recomenda, leia com humildade, simplicidade e fé, sem cuidar do renome letrado. Ou seja, não vai na Bíblia buscando coisa que ela não está dizendo, não vai buscando alta teologia, vá buscando conhecimento espiritual, crescimento na fé. É uma grande lição desse capítulo 5. Importante porque a gente encontra pessoas
dizendo, eu gostaria de ler a Bíblia, eu vou começar a ler lá do Gênesis e vou seguir adiante. A Bíblia não é um livro que a gente lê como um livro de leitura, capítulo 1, 2, porque ela não tem essa sequência. Então, às vezes as pessoas desanimam de ler a Bíblia por causa disso, porque às vezes não entende a linguagem do Antigo Testamento. Eu acredito que uma das formas da gente ler a Bíblia é fazendo a liturgia diária de cada dia. A Lécio Divina. A Lécio Divina. Né, diária, isso ajuda bastante. O que o texto diz para você? Isso. O que o texto quer te mostrar? O que Deus está te falando? Por que você está fazendo essa leitura, né? Então, qual é o tempo litúrgico, o momento da leitura? Então, isso tudo é muito bom. Isso tudo é muito bom porque a igreja tem uma pedagogia própria. Quem participa de missa diária percebe isso. Né? A liturgia, ela tem um caminhar, ela caminha. Ela flui. Tem os tempos litúrgicos. Tem os tempos. Então você vai sendo preparado de tempo em tempo litúrgico para poder crescer espiritualmente. É um crescimento espiritual. Então tenho certeza que isso é um bom esclarecimento, né, para nós nessa primeira semana da Quaresma, porque pode ser que muitos queiram falar assim, não, agora nessa Quaresma eu vou tomar a decisão, eu vou ler a Bíblia do começo ao fim. E aí depois acaba meio desanimando, né? Então, como que nós vamos ler a Bíblia? Dessa forma, com o Espírito Santo, não querendo descobrir o que aquelas palavras e letras estão dizendo, mas o que Deus quer dizer para nós, né? E isso é muito importante e é uma boa experiência nesse tempo de Quaresma começar a fazer a liturgia diária de cada dia, né, Padre? No tempo da Quaresma não convém você fazer leitura de livro corrido. Então pega lá o livro do Gênesis aleatório, você escolhe um livro e lê inteiro. Não convém. No tempo da Quaresma é muito mais conveniente você acompanhar a liturgia da igreja. Então leia o Evangelho do dia, a primeira leitura, o Salmo, que é muito mais enriquecedor para a sua fé, vai te ajudar a crescer mais na fé do que você escolher um livro e ler. Quando você quiser ler um outro livro, leia no tempo comum, leia em outra época do ano, mas Advento e Quaresma não são tempos convenientes para você fazer leitura de livro inteiro, né? Convém você acompanhar a liturgia da igreja, porque a seleção de textos, desde a quarta-feira de cinzas até o sábado santo, porque o sábado santo ainda é Quaresma, né? São importantes, são textos valiosos para nós crescermos na espiritualidade quaresmal. Nós vamos também hoje aqui, né, unir a essa reflexão do capítulo 5, o capítulo 6, que tem como título Das Afeições Desordenadas. E aqui a gente pode se perguntar o que ele quer dizer por afeições desordenadas. Você já parou para perceber que muita gente se apega a certas pessoas e a certas situações, mesmo que sejam personagens da TV, políticos ou situações da família, filhos, a mãe escolhe um filho e aquele é como se fosse o Senhor do céu e da terra, amigos, a gente se afeiçoa tanto. Então é muito comum. Então o que o texto vai nos alertar? Cuidado com as afeições desordenadas. Quando você percebe que a amizade se torna dependência, a preferência se torna dependência, você precisa ligar o sinal de alerta. Então lá no parágrafo 1º ele diz o que é essas afeições, o que são essas afeições desordenadas? Todas as vezes que o homem deseja alguma coisa desordenadamente, torna-se inquieto. O soberbo e o avarento nunca sossegam. Entretanto, o pobre e humilde de espírito vivem em muita paz. Ou seja, sempre que a gente se apega muito a alguma coisa ou a alguma pessoa, a gente tem uma afeição desordenada. E o autor do livro, então, nos chama a atenção, porque isso tudo atrapalha a nossa liberdade espiritual. Se apegar muito a personagens, a padres, a pessoas, se apegar muito a objetos, a coisas, como se fosse um amuleto. Sem aquele amuleto, sem aquela pessoa, sem aquele objeto, eu preciso daquilo, eu não vivo, você acaba, você destrói a sua liberdade espiritual. E aí vai embora, né? O emocional vai para o lixo, porque torna-se um apego emocional excessivo. E isso se torna um problema de grande porcentagem, né? de grande amplitude.
Porque a pessoa ela começa a causar outros problemas, inveja, ciúmes, medo de perder, avareza, ela se torna avarenta porque ela quer ter para ela é cobiçosa, e a pessoa se destrói, até mesmo a gula, né? Pessoa que gosta muito de comer, quer comer tudo, se apega muito ao alimento, tem que sentir aquele prazer do alimento, a bebida. Então ele fala, cuidado com as afeições desordenadas. E para nós, em tempo de quaresma, isso cai como uma luva. Verdade. Porque nós precisamos aproveitar a quaresma para ver quais são as nossas afeições desordenadas, né? O que está nos chamando mais atenção do que Deus? O que está mais ocupando a minha mente? Se eu calcular um dia todo, aqui nem precisa ler muito o texto, né? Porque a gente já pode explicar de uma forma, mas se eu calcular o dia todo, colocar as 24 horas do dia na ponta do lápis, escrever tudo isso, quanto tempo dessas horas eu dedico a Deus e quanto tempo eu dedico às afeições desordenadas? Que aí podem ser as mais variadas. Uma roupa, o desejo de gastar, um vício em academia, um vício em bebida, um vício em TV, um vício em celular. Então, olha que interessante. Qual é a porcentagem, a rede social, qual é a porcentagem do dia que eu me dedico a essas afeições desordenadas? E o que ele diz no finalzinho aqui, né? Que a pessoa, no segundo parágrafo, ele vai dizer assim, a pessoa consegue o que quer. Então, ela alcança o que ela quer. Mas depois que ela alcançou aquilo, ela perdeu o gosto, ela busca mais. Então, é uma insaciedade permanente. A gente nunca está contente. Você bebeu uma garrafa, mas você quer mais, porque aquilo não te preencheu. Aquilo nunca vai te preencher. Então, ele fala que é importante resistir às paixões, aos desejos, para ter paz no coração. Prefira a paz no seu coração, ao invés de preferir saciar os seus próprios apetites. Palavra de Deus que nos traz essa paz, que nos traz essa clareza, que nos traz esse direcionamento. Então, nesta segunda-feira aqui, nessa primeira semana do nosso retiro quaresmal, com esse livro, na Imitação de Cristo, já essas sugestões, essas orientações úteis para a nossa vida espiritual. Tudo isso é para nos ajudar, né, a crescer espiritualmente. Tudo isso é para nos ajudar a nos desprender de tantas coisas do mundo, tantas coisas supérfluas, e para que nós possamos, né, nos apegar no bom sentido da palavra a tudo aquilo que é espiritual, a tudo aquilo que vem de Deus. E Nossa Senhora vem então para nos ajudar, né? Nossa Senhora das Dores. Então nós vamos aqui agora pedir a intercessão dela para que nós possamos, né, vencer aos apegos, para que nós possamos nos desprender de tudo aquilo que ocupa os primeiros lugares na nossa vida, que deveriam ser, né, as coisas de Deus, a palavra de Deus, a nossa vida espiritual, porque a nossa vida espiritual estando fortalecida e amadurecida, a nossa vida começa a tomar um novo rumo. Então nós vamos agora contemplar a quinta dor de Nossa Senhora, que é a crucificação e morte de Jesus. Então rezemos assim: considera, alma minha, a penetrante dor da Virgem Maria, quando viu ao seu filho cravado sobre o duro madeiro da cruz e morrer, derramando sangue por todo o seu sacratíssimo corpo. Ó Mãe aflita, pela dor com que viste crucificar a teu divino Filho, te suplico, me des a graça para que, mortificando minhas paixões, viva sempre crucificado com Cristo. E rezemos juntos agora. Deus vos salve, Maria, cheia sois de dores. Jesus crucificado está contigo. Digna sois de ser chorada e compadecida entre todas as mulheres. E digno é de ser chorado e compadecido Jesus, fruto bendito de teu ventre. Santa Maria, Mãe do Crucificado, dai lágrimas a nós, crucificadores de teu Filho, agora e na hora de nossa morte. Amém. Mãe dolorosa, rogai por nós. Padre, parece que a gente escolheu essa dor, mas na verdade não foi, né? Foi providência divina. Providência. É isso, é Deus falando, né?
com cada um de nós. E nós vamos então também rezar essa oração, né? Que está na Via Mater, desculpa, não está, essa não está na Via Mater, mas essa oração de Nossa Senhora das Dores, né? Porque nós estamos pedindo a ela mesma que nos acompanhe, que interceda por nós, né? Que nos ajude a permanecer nesse caminho quaresmal de oração, de penitência, de jejum, de busca do sacramento da confissão e também de conversão. Então, pedindo a intercessão de Nossa Senhora, nós também rogamos assim. Rogamos-te, Senhor, nosso Senhor Jesus Cristo, que seja a nossa intercessora cercada de tua clemência, agora e na hora de nossa morte. A bem-aventurada Virgem Maria, tua mãe, cuja sacratíssima alma foi transpassada pela dor na hora da tua paixão. Te pedimos por vós, Cristo Jesus, Salvador do mundo, que com o Pai e o Espírito vives e reinas pelos séculos dos séculos. Amém. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Mãe dolorosa, rogai por nós. Queremos reforçar, né, tudo aquilo que a Quaresma nos chama a viver, escolhendo aí uma penitência, né, aquilo que você sentir no coração. Mas nós temos uma sugestão também, né, Padre? Nós temos uma boa sugestão, inclusive, né? O cofrinho da Quaresma, né? Para que você possa, através desse cofrinho, você possa depositar ali o fruto daquilo que você, às vezes, deixou de comer, deixou de comprar, né? Sim, é algo que pode ser feito em família. É verdade. Toda família pode fazer. Deixa o cofrinho bem amarrado aí na tua casa, para ninguém sair correndo com esse cofrinho, porque senão a molecada corre o risco de sair correndo depois, né? Mas você pode deixar ali à vista e combinar você com seu esposo, sua esposa, sua família, de ir depositando ali os troquinhos da Quaresma, né? As poupanças, aquilo que você foi poupando ao longo da Quaresma, através do seu jejum, da sua abstinência, né? daquele compromisso que você fez. Isso é muito bom e vai te ajudar a crescer espiritualmente. Isso, e depois, né, você reverte aquilo que você, né, usou ali, depositou ali, melhor dizendo, reverte numa obra de caridade, né? Você vai aí rezando, vai pensando e vai doar, né? A nossa sugestão é essa, né? Que você torne essas moedinhas, essas economias ou essa penitência, né, num gesto concreto de doação na sua paróquia, alguma entidade. Nós aqui temos, né, o Centro Assistencial Caminho Seguro, onde nós temos o projeto Toque de Vida, que atende os dependentes químicos, e onde nós temos o projeto de Mãos Estendidas, né, que é as marmitas que nós levamos toda sexta-feira aos nossos irmãos em situação de rua. Se você quiser e puder destinar, nem se for uma parte, né, desse seu gesto concreto aqui para a comunidade, a gente agradece muito de coração e nós vamos enviando aqui, conforme você vai recebendo os vídeos, nós vamos enviando as informações para que você possa depois realizar esse gesto concreto, tá bom? Nós vamos pedir a bênção de Deus agora, por intercessão de Nossa Senhora das Dores, para que nós possamos meditar tudo isso que rezamos hoje, viver muito bem, né? Essa segunda-feira da primeira semana da Quaresma e nos encontrarmos aqui amanhã para o 7º capítulo, mas eu não vou dizer qual é não. Se você tem o livro, você já pode olhar, né? Mas amanhã nós vamos refletir com o 7º capítulo desse primeiro livro da imitação de Cristo. O Senhor esteja convosco. E Ele está no meio de nós. Por intercessão de Nossa Senhora das Dores, desça sobre vós e permaneça para sempre a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Nossa Senhora das Dores, rogai por nós. Foi por você que na cruz meu sangue foi derramado. Por isso sinta-se querido e amado.
cura sua dor, que cura sua dor. O meu amor que cura sua dor.